Agora foi. Então a gente está no capítulo 9. Esse capítulo fala da mediunidade e as forças do bem. E logo na primeira pergunta é questionado a espiritualidade, é que quando um espírito encarnado, principalmente aqueles que são médiuns ostensivos, começam a se envolver ou a ter um sentimento que os aproxime de trabalhos voltados para o bem maior, eles vão se conectando, né, se sintonizando, tanto com espíritos que querem ajudar a realização desse trabalho, como também com espíritos que querem dificultar que esse trabalho em nome do bem seja desenvolvido, né? E a resposta do espírito LDMG continua nos dizendo o seguinte: o mundo maior elaborou carinhosamente toda uma programação que inclui embasamento metodológico, filosófico e estrutural para as reuniões desobsessivas. Espíritos enobrecidos encarnam com esse propósito e autores do mundo espiritual enviam constantemente desculpa, tem uma barulheira danada da obra aqui. Espíritos enobrecidos reencarnam com esse propósito e autores do mundo espiritual enviam constantemente alertas e estudos por intermédio de médiuns de reconhecida idoneidade. Graças aos espíritos benfeitores, dispomos hoje de diretrizes seguras a alicerçar a prática desse gênero de mediunidade, a qual no Brasil se notabilizou sob o rótulo de desobsessão. Vivemos interligados à teia da vida. Experienciamos constantemente relações com os encarnados e os desencarnados. Assim, não podemos desvincular a atividade espírita da assistência afetiva e energética aos irmãos desafortunados, vítimas dos mais variados transtornos obsessivos. É inadiável assumir a posição de trabalhadores espíritas a serviço do bem, no momento em que se faz necessário o apoio aos grupos mediúnicos nas casas espíritas. Então, quando ele diz aqui nessa última frase, né, é inadiável assumir a posição de trabalhadores espíritas a serviço do bem, no momento em que se faz necessário o apoio aos grupos mediúnicos nas casas espíritas, é uma situação que realmente se reveste de uma importância enorme que às vezes não é percebida. Muitas vezes as reuniões, os grupos mediúnicos têm os seus médiuns ostensivos que aparentemente realizam o trabalho, né, principalmente numa reunião de desobsessão, e aqueles médiuns de sustentação que, como se diz popularmente, né, chegam na reunião mudos e saem calados, né? E algumas pessoas às vezes acham que não estão fazendo nada, que não estão participando dos trabalhos. E essa equipe de sustentação talvez seja a mais fundamental para que o trabalho se desenvolva, pois eles fornecem as energias, as vibrações, os fluidos que são utilizados largamente, não só pelos médiuns, né, ostensivos, mas principalmente pela espiritualidade na condução da reunião de todos os trabalhos que estão sendo realizados naquele momento. Então é fundamental que a gente compreenda isso,
que mesmo que a gente ache que não, eu vou na reunião, mas eu não consigo ver nada, eu não consigo ouvir nada, eu não sinto nada. Talvez a participação desses que se acham abandonados pela mediunidade seja muito mais fundamental para que o trabalho alcance seu objetivo do que qualquer outro ponto que a gente possa levantar. Prosseguindo aqui, nosso querido irmão. Acho que o Ismael ia falar. Silvio. Diga. E nesse trecho teve um ponto que também eu achei tão bonito, que foi quando ele fala ali, né, que o mundo maior elaborou carinhosamente toda uma programação que inclui embasamento metodológico, filosófico e estrutural para as reuniões desobsessivas. Porque acaba que a gente, quando trabalha, né, em reuniões de desobsessão, parece que a metodologia é algo quase que natural, né? A maneira como ela acontece, o trabalho com a mediunidade, mas a gente vê que não. Ele foi todo preparado, desde o surgimento do espiritismo nas reuniões de desobsessão, e quando vem aqui no Brasil, né, e no começo ele vai ganhando força e os grupos vão se estruturando. E aí eu me lembrei de um livro que eu estava lendo sobre a questão dos druidas e o espiritismo, porque o espiritismo ele teve uma ligação forte com os druidas, assim, vários espíritos, principalmente os primeiros, né? Então Kardec, o próprio nome Allan Kardec é um pseudônimo quando ele foi druida, né? Então a figura do Leon Denis e vários outros, né? Então tem cartas do Chico, ele lembrando as suas experiências como druida, né? Então, e o que acontece nesse livro, ele vai mostrando como que os druidas eles tinham uma relação também com a mediunidade, com essa dinamização de energias, com trabalhos de desobsessão. Então era algo já que eles haviam se aprofundado bastante. E quando o espiritismo surge, ele surge com muitos espíritos que eles foram grandes grandes guias e trabalhadores dos druidas, né, dessas metodologias. Então, o espiritismo ele surge quase que como um renascimento no momento, né, no século XIX, já ligado com as questões do cristianismo, muito ligado com as questões da ciência. Ou seja, é numa outra forma, mas ele aparece. Então, essa forma de desobsessão está muito ligado com essas raízes também, né? Então, ela é toda preparada para o momento atual. Um momento atual em que é uma outra linguagem, é uma outra maneira que a gente vê o mundo para ela se ajustar. Mas aí eu me lembrei dessas raízes, né, que o Leon Denis ele trabalha tão bem em alguns dos seus livros. E se a gente reparar, né, todo esse apoio, né, que a espiritualidade dá em termos de apresentação de conteúdo, ela voltou a fazer agora, né? Quando está se começando uma nova fase de percepção de tratamento espiritual, que envolve muito, né, o mentomagnetismo, ela foi preparando aos poucos nós, né, encarnados, para começarmos a receber essas informações. E no momento que a gente começa a perceber a existência dessas forças magnéticas em todo esse manancial de forças que movimentam o mundo espiritual, eles começaram uma enxurrada assim de informações assim extraordinária. São livros, são palestras, são textos perdidos, são apresentações na internet que aparentemente não têm ligação com nada de espiritismo ou do mundo espiritual, mas que tudo vai se ligando
e você vai vendo a coisa se tomar uma forma gigantesca. Então, e a gente vê como eles estão investindo na importância da gente compreender as matizes energéticas que nos envolvem, que podem ser utilizadas através da força do pensamento e as ligações que isso tem com outros tipos, né, de manipulação de energia, como eu estava conversando antes com o Ismael, na coisa da respiração, profundamente ligado à manipulação de energias que a gente não se dá conta. E tudo está vindo à tona, interligando um no outro, para que o trabalho se desenvolva cada vez com mais eficiência, com cada vez mais facilidade e atingindo cada vez mais pessoas dispostas a participar desse trabalho. Vamos continuar aqui, se ninguém tiver nada para falar, continuar aqui no livro. Então, nosso querido irmão Vitor faz a seguinte pergunta agora. No período do espiritismo nascente, aqui no Brasil, as instituições antigas valorizavam tanto a desobsessão quanto as demais tarefas assistenciais disponibilizadas aos carentes de todos os matizes. Todavia, diante da constatação de que algumas casas espíritas, na atualidade, estão priorizando apenas os estudos doutrinários, indagamos se não se trata de um exagero, um abandono lamentável da prática desobsessiva, em detrimento dos desencarnados que tanto necessitam ser acudidos. Isso tem uma certa explicação, porque as pessoas começaram a confundir o amor pela fenomenologia espírita, achando que o excesso de reuniões de tratamento era muito ligado a isso e que se precisava estudar mais. Então, isso foi mais ou menos um movimento de alguns anos que foi surgindo, muito em função disso. O medo de que a coisa se tornasse muito ligado a fenômenos, e aí eles incluíram, para mim, no meu ponto de vista erradamente, a desobsessão, começou-se a abandonar muitas casas, a diminuir as reuniões de tratamento de fato e focar em reuniões de estudo, achando que o foco tem que ser o conhecimento da doutrina espírita e dos seus nuances e tirar o máximo possível de qualquer coisa que possa ser ligada a fenômenos mediúnicos. E isso levou a esse caso, né, que agora nosso querido Vitor faz esse questionamento ao espírito. E o espírito LDMG responde o seguinte: entre os pioneiros da doutrina consoladora no Brasil, não podemos olvidar as experiências mediúnicas do nobre Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que, mesmo sofrendo duros golpes em família e sendo vitimado pela perseguição de espíritos endurecidos, que tudo faziam com o intuito de desequilibrá-lo, iluminava progressivamente o próprio espírito, desincumbindo-se na prática da caridade indistinta, especialmente aquelas efetivadas no decorrer das sessões desobsessivas das quais participava. Até hoje, o querido Dr. Bezerra, ao lado dos tarefeiros de Maria de Nazaré, é encontrado com frequência nas regiões mais densas do planeta, resgatando espíritos perdidos nos labirintos da ambição desvairada. Por isso, caros irmãos, evitem deixar a própria razão nublar os objetivos do bem. Quantos se vangloriam do poder temporal, esquecendo que as posições de destaque no cenário terreno
são condições transitórias, frágeis e destituídas de sustentabilidade nos trilhos do tempo. Quantos perdem a oportunidade de auxiliar o irmão necessitado por não compreenderem que o trabalho de reestruturação do bem ocorre nos lagos onde as águas se movimentam e se agitam, não permanecendo estanques para não apodrecer por falta de uso do manancial. Valorizemos as nossas instituições espíritas, sugerindo aos tarefeiros do bem que não desperdicem a oportunidade do auxílio cristão, podando a possibilidade de ajudar os espíritos em sofrimento que, por ora, estacionam nas veredas da irracionalidade. Se hoje pregamos a razão como companheira da fé, é preciso lembrar que o amor é o alicerce de tudo aquilo cujo objetivo seja o bem-estar do próximo. Não nos furtemos ao trabalho glorificado pela renúncia do próprio ego, pois a paz que almejamos é companheira da luz adquirida em decorrência da caridade providencial. Ninguém vai ao Pai senão através de mim, disse o Mestre Jesus. Seria inadmissível a criatura articular um pequeno passo na senda do progresso sem apontar a mesma estrada ao companheiro de jornada. Que se evite negar o auxílio cristão aos desencarnados, pois vivemos numa comunidade planetária em que vige o intercâmbio incessante e dinâmico entre ambos os planos da vida. Deixemos os trabalhos mediúnicos crescerem cada vez mais em sustento das casas espíritas e da humanidade. Nesse último pedaço aqui tem uma parte que me chamou muito a atenção. Que se evite negar o auxílio cristão aos desencarnados, pois vivemos numa comunidade planetária em que vige o intercâmbio incessante e dinâmico entre ambos os planos de vida. E isso acaba me remetendo a uma discussão discussão no bom sentido, que a gente tem muito, em relação cada um no seu tempo. Então, essa história do cada um no seu tempo, às vezes a gente acha que, poxa, o fulano não está indo, então vou deixar ele de lado porque ele não está no tempo dele. E ele diz exatamente o contrário. Sim, cada um vai evoluir no seu tempo, mas a nossa obrigação é estender a mão o tempo todo, mesmo para aquele que a gente acha que não quer caminhar, que ainda não chegou o momento dele compreender. A gente tem que estar sempre ajudando. Não importa se ele está compartilhando os nossos pensamentos ou não. Então, às vezes, se confunde. No seu tempo, ele vai evoluir. Então, não preciso pressioná-lo agora. A gente não precisa pressionar. Mas a gente não pode caminhar e deixar ele para trás. A gente tem que dar uma marcha ré ou diminuir a nossa velocidade e ficar do lado dele. Como o grilo falante da consciência do Pinóquio ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Silvio, estão me ouvindo? Eu estava pensando justamente nisso. E eu posso ler um trechinho aqui do que a avó fala, que eu tenho falado tanto, que ela tem repetido isso o tempo todo. O propósito é andarmos todos, porque quando um se perde, aquele um se perde, eu preciso trazê-lo de volta. Lembram da ovelhinha do que Jesus fala, que estava lá o pastor com todas aquelas ovelhas e uma se perdeu e ele deixou todas aquelas para ir lá, resgatar a que se perdeu, porque todas precisam estar juntas e são importantes. Ele não vai para casa levando o seu rebanho e deixando para trás, falando:
você foi para lá porque você quis. Não, ele quer todos juntos. E assim ele vai levando o rebanho, e assim ele vai protegendo, e o mesmo que nós, e o mesmo que nós, não, nada pode ser perdido. Então, se nós também aqui nós ficamos, nós vamos dizendo assim, ao invés de ficar patinando na lama, não saindo do lugar, nós também fizemos isso não só para nossa alma, com a nossa essência, fizemos isso também com o todo. A misericórdia de Deus, ela intervém. O filho pródigo, como a ovelhinha que foi perdida, e fica aí, fica no aguardo do filho voltar. E tudo é para ele quando ele volta. Só assim a família vai junto para a felicidade plena. Se nós que estamos ainda tão pequenininhos na evolução, temos, aí ela fala, né, de um filho, 2 filhos, 3 filhos, e um deles se desvia, como que fica o nosso coração, né, para a gente colocar isso em prática, assim. Então, é justamente isso que você estava falando, né, ninguém, e quando você falava da mesa mediúnica também, né, da importância de cada um, a importância de ter também esse lado, né, dos outros irmãos, né, que estão ainda, como a avó fala, perdidos, ainda não estão tão esclarecidos, né, ela nunca fala de forma pejorativa ou de forma vulgar, mas fala que são nossos irmãos com menos conhecimento. Então, todos são importantes para que hajam que ocorra esse trabalho, né? É muito bonito quando a gente pensa isso, que a vida tem tudo isso, tem um lado, né, negativo, tem um lado, né, positivo, e a gente está nesse trabalho. Se nós não formos todos juntos, não tem significado. Isso tudo faz parte. E quando a gente agradece, e mais para frente ela fala aqui para a gente colocar tudo aos pés de Jesus, né? Confiar, porque ela fala, ele já esteve aqui, ele já passou por tudo isso, ele já sofreu, né? Ele ficou na cruz, sofreu as piores coisas, então que a gente confie em deixar com ele, porque ele tem essa capacidade de carregar ali por nós, que a gente confie, né? Entregue. Então é muito. Ela vem repetindo essa mensagem todas, né? Eu acho que eu também vou ficar repetindo isso para ver se a gente internaliza também, né? Muito lindo. Mas e ver como a coisa é bonita, né? Vai falar, irmão? Pode falar. Opa, nesse ponto que vocês dois colocaram, né, de todos juntos, um outro ponto assim que eu acho muito, que eu vejo também, são os mentores, como eles vibram com o nosso processo, sabe? Às vezes eu vejo muito com a questão do desenvolvimento da criança, né? Quando o bebê começa a engatinhar, né? Ninguém fala assim, ah, ele tá só engatinhando, né? Pelo contrário, nossa, ele começou a engatinhar. Por quê? Porque sabe que logo depois ele vai começar a tentar andar, vai cair, vai andar, vai cair, mas que é o processo e vai curtindo todo esse nosso caminhar, que é um caminhar espiritual, né? Então que a gente vai cada vez mais se fortalecendo, aprendendo a correr com as próprias pernas. E ainda nesse texto, a questão das reuniões de desobsessão, a gente percebe que o mundo maior, ele se preocupa com cada vez mais tendo menos grupos de desobsessão, né? A gente percebe claramente isso, porque essa relação entre os planos é algo comum, está acontecendo o tempo todo. E um dos caminhos que eles também estão ensinando para continuar esse processo de relação são esses trabalhos de irradiação. Porque né, tem os trabalhos de passe e antes tem os trabalhos de desobsessão. É como se houvesse aí uma lacuna, né? Esses grupos de desobsessão eles são muito herméticos, são muito difíceis de você conseguir entrar. E os grupos de radiação não. Ele é muito mais acolhedor, né? A gente vai entrando e juntos participando
dessa unificação e dessa dinamização energética para fins assistenciais. E o Mundo Maior, eles vêm trazendo uma série de informações explicando a dinâmica do ponto de vista espiritual e o quanto diversos espíritos são auxiliados, espíritos da nossa família, do nosso contexto, nessas grandes trabalhos de radiação. Então eu vejo como uma forma do Mundo Maior apresentando nesse mesmo trabalho de intercâmbio outras linguagens, outras formas, para que haja um maior número de pessoas e de auxílios em ambos os lados da vida, porque nós somos auxiliados, os espíritos são auxiliados, nossas famílias, nossos locais de trabalho. Então eu vejo esses trabalhos de radiação que eles têm agora ensinado tantas informações têm sido trazidas a esses com relação a esses trabalhos como essa forma do mundo maior está possibilitando, sabe, para a gente continuar trabalhando nesse intercâmbio. E ver como é sutil e bonito, né, o trabalho informativo da espiritualidade. A gente não sabia que esse pedaço do texto ia falar sobre isso, mas a Neuza estava na mão com uma mensagem falando sobre o mesmo tema. Então, como eles tentam mostrar a gente de várias formas o que a gente precisa perceber. E quando a gente se recusa, digamos assim, a perceber o que para eles é óbvio, eles insistem sem reclamar, eles vão insistindo. Como ela disse, várias mensagens da avó falam sobre isso. Então, eles vão repetindo, mas sem deixar nada de constrangedor, sabe? Apenas vão dando informações para a gente e ali no conteúdo se repete uma coisa que eles querem que a gente fixe de verdade, em definitivo. E acho que hoje foi uma prova mais do que definitiva de que esse ponto a gente tem que carregar junto com... Vamos ficar 24 horas no Vortex? Vamos. Mas vamos sair arrastando todo mundo que tiver pelo caminho. Ai, eu vi uma imagem agora que, não sei, sabe aquele pessoal dos paraquedistas, para formar imagens lá no céu, que vão se juntando e fica aquela coisa de um tentando dar a mão para o outro e fica o ar, aquela coisa, e eles se esforçando para ficar um perto do outro. Me veio muito essa imagem. E aí, depois de um certo tempo, eles conseguem, né, fazer aquela imagem lá no céu. São vários. Lindo, lindo, Diva. Gostei da imagem do Ismael também, do engateando da criança. Achei linda essas referências aí, muito bom. E essa imagem que Diva traz forma uma estrela, sempre. E esse, estrela no céu. Esse sentimento ele é colocado para a gente das formas assim, que a gente pode considerar até bizarra. Você tem o lema de exércitos em combate, tá fechado o microfone, Silvio. Oi. Agora tá. Você vê que como isso é colocado das formas assim mais estranhas para a gente, que essa coisa de ninguém ficar para trás, isso é o lema de forças militares em combate. Ninguém fica para trás. Quer dizer, que é uma coisa totalmente fora, né, do que a gente quer, né? A gente quer amor, não sei o quê, mas mesmo ali eles passam essa lição. Ninguém pode ficar para trás. E ninguém avança, como ele disse no texto, deixando o seu companheiro, ele não está pronto, então ele fica ali. Então tu espera, tu está pronto. Se você está pronto, você já tem mais paciência que ele, então tu espera ele. Gente, vamos lá para a nossa vibração.